Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa encontrar habitação limpa e favorável em nossas mentes, para que a gente possa experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Amados, hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária, a lição dessa semana, a lição número 9, confiando no Senhor, estudando aqui o capítulo 10 de Isaías, né? Capítulo 10 em diante. Ontem, no domingo, a gente iniciou essa lição e vimos nas duas perguntas de ontem, além do verso síntese, né? Vimos que o Senhor agora disse lá em Isaías 10, 16 a 19, que depois que ele permitisse que o exército assírio castigasse o povo de Israel, né, em especial ali a Jerusalém, ele iria castigar o assírio, o exército assírio inteiro, né? E eles teriam ali, se queimariam por dentro com uma febre, se queimariam, né? Tanto o espinheiro-chefe quanto o resto do mato, né? Tanto o seu líder quanto as pessoas que o seguiam, né? Seriam consumidos por esse fogo da justiça do Senhor, né? E não sobraria nada dessas árvores, até que uma simples criança, né? Seria capaz de cortar esses arbustos, né? Praticamente sem vida. Seriam muito fracos. É um reino que era poderosíssimo, mas quando a mão do Senhor intervém, não existe nenhum império na terra poderoso o suficiente que possa conter, combater, né, o poder do Senhor. E vimos também, na segunda pergunta, que depois desse ataque dos assírios aos israelitas, em especial a Jerusalém, o Senhor disse que sobrariam uns poucos, um remanescente, né? Alguns poucos ficariam vivos, né? Que escapariam da mão dos assírios pela providência do Senhor, aquele povo que permaneceu fiel, que não entrou pelo caminho da idolatria, porque eles vão definitivamente agora, mais do que nunca, colocar toda a sua confiança no Senhor, o Santo de Israel. E ele deixa bem claro, né? No início lá do versículo 20 até o 20, no início do 20 ele fala poucos israelitas, né? No meio do verso ali, verso 21, ele diz que só alguns israelitas voltariam. E no verso 22, ele conclui dizendo, somente alguns voltarão. Sempre deixando bem claro que alguns, poucos, alguns, né, dando uma clara referência a um remanescente e despertando o nosso discernimento espiritual hoje, em 2025, para entender que não é a maioria dos crentes que dizem que são crentes, dos cristãos que serão salvos, não. Verdadeiramente é só uma minoria, né? Ainda que Israel seja como Maria do Mar, só o remanescente é que é salvo, né? E hoje, na segunda-feira, a primeira pergunta de hoje, ou seja, a pergunta 3 da nossa lição, nos traz aqui o seguinte questionamento: onde ocorrerá a destruição que está determinada pelo Senhor? Que comparação pode ser feita com o Apocalipse hoje? Ou seja, podemos ler a primeira pergunta assim, ó, onde ocorreria lá no passado a destruição que estava determinada contra aquele povo de Israel, antigamente, né? E que comparação pode ser feita com o Apocalipse, trazendo para os dias de hoje, mostrando que essa história vai se repetir e que vai ocorrer da mesma forma com a igreja de hoje, né? Vamos ver? Isaías 10, 23 diz assim, porque uma destruição, e essa já determinada pelo Senhor, claro, o Senhor dos Exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Esta terra aqui, não pode ter duas conotações. Esta terra, falando pela boca de Isaías ao rei Acais, poderia claramente estar mostrando ali em Jerusalém, e no sentido tipológico, no sentido profético para o futuro, um segundo cumprimento, o que foi, é o que será, o que aconteceu tornará a ser feito, o princípio escatológico infalível, né, de tudo que aconteceu no passado se repete no futuro,
refere-se a este planeta, no centro da Terra. Muitos dizem que o centro do planeta Terra, o centro mesmo, estará em Jerusalém. Outros dizem que é o velho continente ali na Europa, né? Ali onde está. Porque se nós colocarmos ali o Oriente Médio ou parte da Europa ali como centro da Terra, nós temos, né, ao norte, né, aquela região norte da Europa lá em cima, ao sul nós temos a África, à direita, ao leste, nós temos a Ásia inteira e à esquerda temos as Américas, ou seja, o centro da Terra, no mapa mundi, né, com muita clareza aí para a gente, né? Então, não é à toa que ele é chamado de velho continente. Então, o centro da Terra, aqui ele não está só dando uma localização geográfica. O Senhor está mostrando que uma coisa que está no centro é para todo mundo ver. Você imagine que você reúne todo mundo e ao centro ali você faz um espetáculo. É para todo mundo ver. Se você faz de um canto de parede, um recanto ali, poucas pessoas vão ver, mas o centro significa dizer que a vergonha da destruição que ele se refere aqui a Babilônia, que acabou de escravizar, acabou de atacar o povo de Israel, e levou muita gente cativa e matou muita gente, e o Senhor está prometendo que vai agora contra o rei da Assíria e o seu exército, queimar como mato, queimar como queima o espinheiro, e ele está dizendo que uma destruição para aquela Babilônia, para aquele Assírio de antigamente, estava determinado. E é no centro da terra, para todo mundo ver a glória de Deus contra aqueles que maltratam, que perseguem, né, pessoas justas, né, o povo de Deus ali. Porque o rei de Babilônia, ele não só fez um juízo contra os falsos judeus que estavam ali adorando na idolatria, adorando falsos deuses, mas ele ataca também e prejudica os santos que estão ali no meio. Por isso que o justo, por isso que eles recebem o juízo. E no livro do Apocalipse, lá no capítulo 17, nós temos a condenação da grande Babilônia. A Bíblia cita no último verso do capítulo 17, acho que o verso 18, ele vai dizer que esta mulher, a prostituta que está assentada sobre uma besta, a igreja que está comandando um poder político religioso, ela é a grande cidade. Aí no capítulo 18 ele diz que cidade é essa? É a grande Babilônia. Ora, Babilônia não existe mais. Babilônia estava localizada onde hoje é o Iraque, né? Ela só tem ruínas da antiga Babilônia, né? Mas o Senhor pegou essa imagem da glória da antiga Babilônia, da apostasia, da idolatria e do domínio de antigamente, e trouxe para os dias de hoje, que será um povo opressor ao povo de Deus, como foi a antiga Babilônia. E essa Babilônia mística de Apocalipse 18, agora no tempo do fim, ela terá o mesmo fim que teve aquela do passado. Deus vai permitir que essa Babilônia persiga o seu professo povo? Vai. A Babilônia moderna vai perseguir seu professo povo, que diz que é o povo de Deus, né? Vai perseguir, tal. E no final Deus vai julgar ela, né? E por fim o seu remanescente sairá ileso dessas dificuldades que está muito bem claro e determinado no Apocalipse. Portanto, Apocalipse 18 e 19 são vários, praticamente o Apocalipse inteiro do capítulo 18, o capítulo 18 inteiro de Apocalipse vai falar desse julgamento, do julgamento em si, da execução da sentença sobre esta mulher, sobre esta cidade, que tem o nome típico de Babilônia. E o texto diz, e lançaram pó sobre as suas cabeças, né? E clamaram, chorando e lamentando e dizendo, as pessoas, né, que amavam Babilônia, ai daquela grande cidade, na qual todos, né, os que tinham navios, né, no mar se enriqueceram. No mar de Babilônia, né? O que é mar aqui no Apocalipse? Apocalipse 17, 15. Povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, o povo que estava, os cristãos que estavam vivendo segundo o mundo, segundo o mar de gente do mundo. Essas pessoas ficaram muito tristes porque acabou todos aqueles prazeres da Babilônia, né? Muita gente se enriqueceu com seus prazeres, né, em razão da sua opulência, porque numa hora só, imediatamente ela foi assolada, diz o texto bíblico.
Então, para que todos nós não nos apeguemos ao mundo, nem às coisas que nele há, nem à religiosidade mundana que existe no meio do cristianismo, né? Que predomina no cristianismo, 98, 99% do cristianismo está envolvido nesse contexto aqui, tem que sair. É por isso que o Apocalipse 18:4 apela aos gritos: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados e nem participe desse flagelo, destas pragas que eu vou mandar sobre ela. Continuando, meus amados, vamos aqui para a quarta pergunta, a segunda pergunta de hoje, que diz assim: que palavra de conforto o Senhor dá ao seu povo? Ora, ele acabou de... Nós estamos lendo aqui que o Senhor está informando ao seu povo que virá um grande juízo, grande sofrimento, muita mortandade, haverão décadas de escravidão, né, de grande sofrimento, né, porque a escravidão ela pode ser mais dolorosa do que a própria morte, né? Com certeza, muita gente que estava escravo desejaria a morte. E o que significa quando ele diz a sua vara está sobre o mar? Vamos ler aqui então Isaías 10, 24 a 26, diz assim: por isso, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: povo meu, que habitas em Sião, ou seja, povo que não partiu para a idolatria, o povo que permanece ali na doutrina verdadeira da Bíblia, não das tradições religiosas, da Bíblia. Ele diz: não temas a Assíria, não temas o rei da Babilônia, né? Quando te ferir com vara, com a vara, né? A vara do castigo aqui, né? E contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios, ou seja, querendo escravizar igual foram escravos lá no Egito, porque daqui a bem pouco tempo, né, se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Para consumir quem? A Babilônia, o rei da Assíria. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela, a Babilônia, um flagelo, como ele fez lá no Egito, né? 10. Como na matança, um flagelo, como na matança de Midian, junto à rocha de Horebe. E a sua vara estará sobre o mar. A vara, no caso aqui, a vara do Senhor, né? E ele a levantará como sucedeu, né, com os egípcios, né, os egípcios. Então, ele está dizendo aqui, no texto, né, mandando uma mensagem de conforto, de encorajamento, de fé ao povo que permanecia em Sião. Sião, tipologicamente, em alguns momentos ele se refere à localização geográfica, que é o monte que está lá no centro lá de Jerusalém, no Monte Moriá. E no sentido mais belo, no sentido profético, que encontra-se nessas visões, tanto aqui como no Apocalipse, ou em qualquer lugar, refere-se ao ajuntamento, à congregação, à reunião dos santos, né? Nenhuma aplicação é tão perfeita quanto aquela que vai acontecer quando Cristo voltar. Reunir o povo em qualquer lugar do planeta significa ali a reunião de Sião, o Monte Sião, ou seja, as pessoas sobem da terra para chegar o mais perto de Deus, o mais próximo de Deus. O topo de um monte significa isso, né? Então, o Senhor está dizendo aqui que esse povo não poderia temer nem o rei da Síria, que era o mais poderoso, o império mais poderoso, conquistador, mais sanguinário, mais terrível da terra. Não tema. É a mesma mensagem que ele está dando para o povo no tempo do fim, quando começar o tempo de angústia, qual nunca houve, descrito lá em Daniel 12, verso 1. Não tema. Não pode temer o rei da Síria. Ora, o povo de Deus não pode temer nenhum perigo que possa fazer mal à carne. O único medo, o único temor que o povo deveria ter seria em perder a vida eterna. Né? Por isso que a Bíblia diz: não tema aquele que mata só a carne, mas temam aquele que mata a carne e o espírito. Uma linguagem também, uma metáfora, né? Para dizer, aquele que mata você para a vida eterna. O homem só mata para essa vida, né? Muitos homens, várias pessoas, né? Mataram os apóstolos, mataram Pedro, mataram Tiago, mataram Paulo, né? Mas só mataram para essa vida, eles estão garantidos para a vida eterna, né? Então, essa é a força do homem. Mas Deus não. Se Deus disser, você não entra na vida eterna, você morreu a pior das mortes. Não tem como viver a vida eterna. Pois bem. Então, ele deixa bem claro que ele iria dar um castigo a esse rei tão poderoso, né? Como é que eu posso temer a alguém que o Senhor, pelo seu poder, vai se transformar em escravo e um Zé Ninguém?
né? Ou seja, quem é mais forte é Deus ou a pessoa, o rei da Síria? Então o Senhor está dizendo assim, confia em mim, no meu braço, é mais forte. Né? É o que o Senhor está dizendo. E ele disse que fique tranquilo que em pouco tempo aconteceria essa sua indignação para julgar o rei da Síria. Né? E ele diz até como isso iria acontecer. Né? Em pouco tempo iria acontecer exatamente o que ele vai dizer, que ele mandaria um flagelo, como se fosse um flagelo. Flagelo aqui, olha, flagelo ou praga, né? Aqui é uma cena de guerra. Muita gente, quando lê as 7 trombetas do Apocalipse e as 7 pragas, não consegue enxergar que flagelo também é guerra. O que ele está dizendo aqui é: vou mandar como um flagelo, porque o Senhor dos Exércitos citará contra ela, contra a Babilônia, um flagelo. Né? Como foi o flagelo? Como a matança de Midian junto à rocha de Horebe. O que foi a matança de Midian junto à rocha de Horebe? A matança de Midian foi aquele momento em que Gideão, com 300 homens, saiu com 32, mas a guerra mesmo foi só ele com 300. Gideão, com 300 homens, enfrentou os midianitas, né? O povo de Midian, os midianitas, que eram milhares, e houve uma matança terrível dos midianitas, junto lá à rocha de Horebe. Por que ele diz rocha de Horebe? Porque o texto bíblico diz lá que eles capturaram 2 príncipes dos midianitas, uma pessoa chamada Horebe e o outro chamado Zeebe. Então, eles capturaram Horebe e Horebe foi morto junto a uma rocha grande lá. Aí eles botaram o nome daquela rocha de Horebe. Até hoje, como diz o texto bíblico, né, é chamado de rocha de Horebe. E o Zeebe foi morto junto a um tanque de prensar uva, de fazer azeite de oliva, né? É por isso que ele está citando aqui uma terrível guerra. Então, flagelo aqui não é como algumas pessoas pensam quando lê esse contexto aqui, né? Ele não está dizendo, Deus vai mandar uma peste de mosca, uma peste de gafanhoto, uma peste... Não. Flagelo ou peste aqui, ó, ou praga, peste, praga ou flagelo é a mesma coisa. Nós vamos encontrar essa mesma linguagem no Apocalipse lá, né? Apocalipse 18:4, que eu acabei de citar: sai dela, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, não sejam cúmplices dos seus pecados, nem participem do seu flagelo, das suas pragas que eu vou derramar sobre ela. Então, flagelo, praga, peste, né? Nesse contexto aqui, tem a ver com uma permissão do juízo de Deus para castigar, para trazer juízo, né? Consequências claras àqueles que fizeram maldade, que agiram contra, né, o reino de Deus, a sua lei, a sua vontade, a sua palavra, né? A justiça. Pois bem, então o que ele está dizendo aqui, haveria uma grande guerra. E foi isso que aconteceu lá quando os medos e os persas se uniram contra a Babilônia e invadiram. Numa hora, morreu todo mundo lá. É tanto que o rei Belsazar estava se divertindo, né? Lá numa verdadeira orgia, uma festa que estava fazendo lá, usando os vasos sagrados do Senhor, e viu uma mão escrevendo lá na parede, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. O que quer dizer? Você foi pesado na balança e achado em falta. Você foi julgado agora. A balança, a justiça, você foi julgado. Você vai morrer agora hoje à noite. Foi o que Daniel disse, depois de ser chamado, disse para o rei Belsazar. Você vai morrer hoje. Ou seja, em uma hora, Babilônia caiu. Por isso que Apocalipse 17 vai dizer que o reino deste mundo foi dado aos 10 chifres e à besta por uma hora. Em uma hora terão uma derrocada deles. É por isso que o texto aqui está falando, né, que essa guerra viria sobre, como exemplo de Horebe contra os Midian, ou seja, o povo de Deus, bem pouquinho, 300. Milhares serão destruídos pela mão do Senhor para preservar lá o povo que estava sendo oprimido por Babilônia, no caso aqui pelos midianitas, né? Todo povo que quer explorar o povo de Deus é um tipo de Egito, é um tipo de Babilônia, né? Pois bem, e ele diz que a sua vara está sobre o mar. Mar aqui, povos, multidões, nações e línguas, está lá em Apocalipse 17:15. A vara de Deus está, o julgamento de Deus, a mão de Deus está no controle de toda a terra. Ninguém acha que tem o controle de maltratar e perseguir o povo de Deus, não. A justiça vai chegar.